Imagine só descobrir que as parteiras que trouxeram ao mundo sua mãe, sua avó e sua bisavó estavam envolvidas em algo tão sombrio que até hoje, o simples nome delas faz os mais velhos de Kurs estremecerem de medo. E se um segredo enterrado nos arquivos do KGB finalmente viesse à tona, revelando uma verdade mais aterrorizante do que as piores lendas da região? Foi exatamente isso que aconteceu. Em 1986, quando os primeiros ventos da perestroika começaram a soprar sobre a União Soviética, um jovem repórter recém-formado, Alexei Nemol, recebeu na redação do Kurskaya Pravda uma carta anônima, amarelada pelo tempo. Dentro, apenas uma foto desgastada e um bilhete escrito com letra trêmula: investiguem mais. Fundo: As Irmãs Kuznetsov, maternidade número 3, de 1954 a 1972. Na imagem, duas mulheres de jaleco branco posavam diante de um prédio de tijolos antigos. Seus sorrisos pareciam forçados, os olhos vazios como se esconderam algo além daquilo que qualquer câmera poderia capturar. Para Alexei, recém-saído da Faculdade de Jornalismo de Moscou, aquela era a chance de desvendar um mistério capaz de abalar até os alicerces da história soviética. Afinal, na era da glasnost, até os segredos mais bem guardados começavam a vir à luz. Mas o que aquelas mulheres tinham feito? Por que alguém preferiria permanecer no anonimato ao invés de denunciá-las abertamente? E o que de fato acontecia dentro da maternidade número 3? A busca por respostas começou nos arquivos municipais, onde Alexei esperava encontrar algum registro sobre as irmãs Kuznetsov. Ao mencionar seus nomes, porém, a arquivista Galina Petrovna empalideceu. Jovem, nem todas as histórias devem ser despertadas, sussurrou ela, olhando nervosa para os lados como se as paredes pudessem ouvi-la. O passado às vezes é melhor deixado para trás. Mas a teimosia e o instinto jornalístico falavam mais alto. Após insistir, Galina finalmente cedeu e, com relutância, retirou de um armário empoeirado algumas pastas amareladas. Os documentos oficiais não revelavam nada além do óbvio. Vera e Nadeza Kuznetsov haviam trabalhado como parteiras na maternidade número 3 entre 1954 e 1972, atendendo milhares de partos. Seu histórico era imaculado, repleto de certificados de mérito pelo serviço prestado. Não há nada aqui, murmurou Alexei frustrado enquanto folheava os papéis. Os registros oficiais raramente contam a verdade toda, respondeu a arquivista com um tom na voz que soava como um aviso. Depois de uma pausa carregada de hesitação, ela acrescentou, quase em segredo: fale com Nina Stepanovna Volkova. Ela era auxiliar de limpeza naquele hospital. Se ainda estiver viva e disposta a falar, talvez você descubra o que realmente aconteceu. Encontrar Nina Stepanovna não foi fácil. A mulher vivia em uma casa de madeira decrépita na periferia de Kurs, no bairro conhecido como Streletskaya Sloboda. Ao abrir a porta, Alexei se deparou com uma senhora frágil, de olhos azuis, surpreendentemente vivos. Ao ouvir o motivo da visita, ela o observou em silêncio por longos segundos, como se avaliasse se ele era digno de conhecer a verdade. Então, com um aceno lento, convidou-o a entrar. Eu sabia que alguém viria, disse, acomodando-se em uma poltrona. Gaste pelo tempo. Essa história ficou enterrada por tempo demais. Talvez seja a hora de ela vir à tona. Mas tenha certeza, você realmente quer saber? À luz fraca de um abajur, o rosto enrugado de Nina Stepanovna parecia esculpido em madeira antiga. Ela abriu uma gaveta e retirou um caderno amarelado. Durante todos os anos em que trabalhei lá, anotei tudo. No começo, era só para mim. Depois virou prova. Embora na época ninguém acreditasse em mim, nem acreditaria hoje. Com mãos trêmulas, entregou o diário a Alexei. Em uma das páginas, a data de 3 de agosto de 1957 saltava aos olhos. Hoje à noite aconteceu de novo. Nasceu um menino forte, filho da senhora Litvinova. As irmãs o levaram, dizendo que era natimorto. Mas eu ouvi seu choro. Esse é o 5º caso em 2 meses. Para onde elas levam essas crianças? Tenho medo de perguntar. As Kuznetsov têm muita influência. Todos confiam nelas. Quem daria crédito a uma simples servente? Alexei ergueu os olhos, incrédulo. Elas declaravam crianças vivas como mortas? Nina Stepanovna respirou fundo. Não todas. Apenas as especiais. Aquelas que nasciam em datas específicas ou com marcas peculiares. Elas seguiam um padrão. E
Como se antecipando a próxima pergunta, indicou outra anotação. 20 de setembro de 1958. Vi Vera Kuznetsova fazendo anotações estranhas em um caderno pessoal. Ao lado dos nomes das mães, símbolos que não reconheço. Algumas têm uma cruz vermelha. Mais tarde, justamente essas mulheres perdem seus bebês. Estou apavorada. Um calafrio percorreu a espinha de Alexei. A história parecia absurda, mas havia algo na voz quebrada daquela mulher, em seu olhar perdido, que tornava cada palavra verossímil. Continue, pediu ela, apontando para uma página marcada. 12 de janeiro de 1961. Hoje vi algo que não deveria ter visto. Alexei virou as folhas até encontrar a data. O relato era arrepiante. Fiquei até tarde para terminar a limpeza. Todos já tinham ido embora. De repente, ouvi barulhos vindos do porão onde guardamos materiais médicos. Desci para verificar. A porta de um cômodo distante estava entreaberta e uma luz fraca vinha de dentro. Espiei e vi. A letra ficava trêmula. A partir dali, as irmãs Kuznetsov estavam ao redor de uma espécie de altar. Sobre ele, um recém-nascido, o mesmo que horas antes haviam declarado natimorto, filho da senhora Kovalova. Elas cantavam em uma língua desconhecida. Velas acesas, símbolos. Nas paredes. Nadeza segurou uma faca e não consegui olhar mais. Saí correndo. Ainda tremo só de lembrar. O que elas fazem com essas crianças? A quem servem? Tenho medo de que tenham me visto. Vera me olhou de um jeito estranho hoje. Alexei sentiu o sangue gelar. Olhou para Nina Stepanovna, cujas mãos estavam tão apertadas que os nós dos dedos branqueavam. Você realmente viu isso? Ou acha que estou perdendo a cabeça? Perguntou ela com um sorriso amargo. Gostaria de acreditar que sim, mas vi o que vi. E isso foi só o começo. Levantando-se com dificuldade, ela foi até um armário antigo e retirou um envelope amarelado. Depois dessa noite comecei a investigar. Anotei datas, nomes das mães cujos filhos morriam. Procurei um padrão e encontrei. Do envelope, tirou uma folha com uma lista de nomes e datas. Todos esses bebês nasceram ou durante eclipses solares, ou em datas sagradas do antigo calendário eslavo, Beloiar, Kupala, Koliada, festas que quase ninguém lembra mais. Além disso, havia crianças com marcas de nascença em formato de runas. Alexei mal conseguia processar aquelas palavras. Você acha que elas praticavam algum culto pagão? Nina Stepanovna balançou a cabeça. Não, qualquer culto. Algo muito mais antigo e sinistro. Algo que existia nestas terras antes, mesmo do cristianismo antes dos eslavos. Algo que deveria ter sido esquecido para sempre. Ela suspirou como se o peso da memória fosse insuportável. Tentei denunciar ao médico-chefe. Ele me ouviu. Me ouviram com um rosto de pedra, e no dia seguinte me chamou em seu gabinete. Para me advertir, se eu continuasse espalhando essas calúnias difamatórias não apenas seria demitida, mas poderia ser acusada de atividades antissoviéticas. Naquela época, isso bastava para uma viagem sem volta aos gulags. Seu voz tremia levemente, como se o medo daquele dia ainda a perseguisse. O médico-chefe estava do lado delas. Não sei se por medo ou cumplicidade. As irmãs Kuznetsov tinham proteção nas alturas. Eram chamadas para atender partos de esposas de altos funcionários do partido. Ou talvez ele também fizesse parte daquilo tudo. Alexei passou os dedos pelas páginas amareladas do diário, sentindo o peso de cada palavra. A história soava como um roteiro de pesadelo, mas havia algo na forma como Nina Stepanovna falava, uma convicção que transcendia a loucura, um terror que só a verdade é capaz de inspirar. Por que a senhora não saiu dali? Por que não se transferiu para outro hospital? Um riso amargo escapou de seus lábios ressecados. Para onde, Touchi? Com uma mancha no meu prontuário depois da denúncia? Além disso, seus olhos se perderam na memória. Eu sentia que era minha responsabilidade. Alguém precisava vigiar aquelas bruxas, juntar provas. Achava que um dia poderia expor tudo. Isso. Ela suspirou, e o ar pareceu sair de um lugar profundo, onde o medo ainda morava. Mas depois que tentei denunciá-las, as coisas pioraram. Comecei a perceber que estava sendo observada, não só no hospital mas em todo lugar. Acordava no meio da noite com a certeza de que havia alguém ao pé da minha cama. Uma manhã, encontrei uma ave morta na soleira da porta, o pescoço torcido em um ângulo antinatural. Seus dedos se fecharam em punhos sobre o colo.
Um aviso. Alexei sentiu um calafrio percorrer a espinha. Do lado de fora, a noite havia caído por completo, e as sombras na sala de Nina Stepanovna pareciam se mover com vida própria, como se ouvissem a história com atenção predatória. Em 1963, algo aconteceu que me provou de uma vez por todas que não estava lidando com seres humanos. Ela continuou, baixando a voz até quase um sussurro. 21 de dezembro de 1963, solstício de inverno. Naquela noite, o hospital registrou um número anormal de partos, 7 mulheres, todas ao mesmo tempo. Em anos de serviço nunca tinha visto nada igual. E todos os nascimentos foram traumáticos. 2 bebês foram declarados natimortos. Sua voz falhou por um instante, mas eu ouvi seus choros. Mas o pior veio depois. Eu estava de plantão quando, pouco antes da meia-noite, as luzes se apagaram. Fui verificar o quadro de energia, pensando que era só uma sobrecarga. O corredor estava mergulhado na escuridão, iluminado apenas pela lua que entrava pelas janelas. E foi então que as vi. As palavras dela pairaram no ar como uma névoa tóxica. As irmãs Kuznetsov. Elas caminhavam pelo corredor, mas não tocavam o chão. Flutuavam a alguns centímetros acima das lajotas, como se a gravidade não tivesse poder sobre elas. Seus olhos brilhavam no escuro, como os de um animal noturno, e atrás delas, ela engoliu em seco, vinham sombras. Silhuetas humanas, mas sem contornos. Definidos como se fossem feitas de fumaça negra. Me escondi no armário de limpeza. E rezava para que não me descobrissem. Na manhã seguinte, tudo parecia normal. Mas eu sabia que não tinha sido um sonho. Alexei permaneceu em silêncio, dividido entre o ceticismo que sua mente racional exigia e a certeza visceral de que aquela mulher não mentia. Uma parte dele queria descartar tudo como delírio de uma velha traumatizada. Mas outra parte, aqui, sentia o cheiro de mofo nas fotografias, a que via o tremor em suas mãos, sabia. Depois dessa noite, comecei a notar coisas nas crianças que passaram pelas mãos delas. Nina Stepanovna retomou, como se lesse seus pensamentos. Não em todas, claro, mas em algumas. Crianças nascidas em datas especiais, aquelas sobre as quais as irmãs passavam mais tempo do que o normal. Pareciam normais à primeira vista, mas seus olhos, demasiado atentos para recém-nascidos, como se guardassem uma sabedoria antiga. E quando choravam, ela estremeceu. O som não era humano. Havia algo dentro daquele choro que gelava a alma. Seus olhos se perderam no vazio, como se revivessem cenas que preferiria esquecer. E essas crianças, o que aconteceu com elas? Alexei perguntou, quase sem querer saber a resposta. Elas cresceram, respondeu Nina Stepanovna, simples e aterrorizante. Vivem entre nós. Alguns ocupam cargos de poder agora. Outros são médicos, professores. Profissões que lhes permitem moldar vidas. O que as irmãs Kuznetsov começaram, não terminou com elas. Continua. E a cada geração seus filhos se multiplicam. Alexei esfregou as têmporas, sentindo a realidade desmoronar sob o peso daquilo. Existem provas? Algo que possa confirmar sua história? Um sorriso triste curvou seus lábios. Provas. Durante anos, juntei tudo o que pude. Anotações, fotografias, depoimentos de outros funcionários que também viram coisas. Mas tinham medo de falar. Guardei tudo em um esconderijo debaixo do assoalho do meu antigo apartamento. Mas em 1975, quando voltei de uma viagem para cuidar da minha irmã doente, encontrei minha casa revirada. O esconderijo violado. Tudo havia desaparecido. Sua voz ficou áspera. Na mesma noite, houve um incêndio no prédio. Ao lado, queimou apenas um apartamento, o de uma ex-enfermeira do nosso hospital, que também sabia demais. Causa oficial, fiação defeituosa. Seus olhos encontraram os dele, cheios de uma compreensão sombria. Mas nós dois sabemos a verdade. Ela suspirou como se carregasse o mundo nas costas e estendeu a mão para o armário. Sobrou apenas isto, meu diário, que eu sempre carregava comigo, e algumas fotografias. Tirou um envelope amarelado e entregou a Alexei. Dentro, imagens em preto e branco que pareciam respirar maldade. Aqui estão elas. 2 mulheres de meia idade, em jalecos impecáveis, olhavam diretamente para a câmera. Altas, de postura ereta, com feições clássicas e cabelos escuros presos sob toucas cirúrgicas. Mas eram os olhos que o paralisaram, não. Olhavam de 1960, mas através do tempo, como se tivessem testemunhado séculos de horror.
E ela apontou para outra foto, tirada às escondidas em 1967, o porão do hospital. Repare nos símbolos na parede. Alexei aproximou a imagem. Na penumbra do porão de pedra, marcas escuras se destacavam, runas talvez, ou algo mais antigo. Abaixo delas, manchas que só podiam ser uma coisa. Isso é, sangue. Nina Stepanovna apenas assentiu, os lábios pressionados em uma linha fina. E ela entregou a última fotografia. Um pequeno caixão branco rodeado por pais destroçados pela dor e, estranhamente, pelas irmãs Kuznetsov, presentes na cerimônia. Olhe bem para os rostos delas. Alexei observou. Enquanto os pais choravam, as duas mulheres exibiam uma expressão que não era tristeza nem piedade. Era algo pior, uma satisfação doentia. Um triunfo obscuro. Elas estavam felizes. Para elas, não era um enterro, sussurrou Nina Stepanovna. Era o fecho de um ritual. Uma celebração. Alexei recostou-se na cadeira, a mente girando em círculos. Tudo aquilo desafiava a lógica, a ciência, a própria sanidade. Mas a velha à sua frente não tinha ar de louca. Tinha o ar de alguém que carrega um segredo tão pesado que quase a esmagou. O que aconteceu com as irmãs Kuznetsov? Você disse que trabalharam até 1972. Ela assentiu, os dedos brincando com a borda do envelope. Oficialmente, aposentaram-se e se mudaram para uma aldeia chamada Strelskoye, perto de Kurs. Herdaram uma casa antiga dos pais. Mas a verdade, sua voz ficou mais aguda, como se o passado a estrangulasse, é que em 1972 houve um incidente no hospital. Uma jovem mãe, Svetlana Ignatieva, deu à luz no solstício de verão. Recusou-se a acreditar que seu bebê havia nascido morto. Exigiu ver o corpo. E então, houve quem jurasse ter visto sombras dançando entre as chamas como se algo vivo se contorcesse naquelas línguas de fogo anômalo. Os bombeiros que chegaram primeiro, homens endurecidos por décadas de incêndios rurais, recusaram-se a se aproximar. Um deles, já falecido, confessou à esposa na mesma noite que o calor não queimava como deveria. Queimava por dentro, como se o ar em torno do fogo fosse denso, quase sólido. E o cheiro? Ivan Petrovitch fez uma pausa, os dedos nodosos. Apertando o copo vazio, não era madeira queimando. Era algo doce, como carne, podre misturada com incenso. Alexei sentia a náusea subir pela garganta. Cada detalhe confirmava o que Nina Stepanovna havia sussurrado em seu apartamento abafado. Elas não morreram. Elas partiram. E agora, décadas depois, algo ou alguém estava voltando para terminar o que começaram. E as crianças? Perguntou a voz rouca. As que nasceram aqui? Elas também. Eram diferentes. O velho traçou um sinal da cruz no peito, os olhos brilhando com o medo que não era só do álcool. Teve um menino, em 1968. Nasceu no solstício de inverno, como os outros. A mãe morreu no parto, complicações, disseram. Mas o pai, ele não aceitou. Veio buscá-lo aqui, anos depois. Ivan Petrovitch abaixou a voz até um rosnado. O garoto tinha 10 anos. Falava como adulto. Olhava como se já tivesse visto o inferno. O pai levou ele embora. Uma semana depois, o homem se enforcou no celeiro. O menino sumiu. Alexei sentiu as mãos tremendo ao anotar. Não era superstição. Era padrão. Rastro de sangue e fogo que levava direto ao presente, e aquela nova parteira do hospital número 5, com seus olhos que perfuravam a alma. Você acha que elas escolheram essa mulher? Insistiu. Que ela é uma delas. O velho cuspiu no chão, como se a pergunta deixasse um gosto amargo. Não é uma delas. É todas elas. Ele se inclinou, o hálito ácido queimando. Você já ouviu falar das 3 faces da lua? Antigamente as bruxas vinham em 3. Uma para tecer o destino, outra para cortar o fio, e a terceira para seus dedos. Imitaram garras, devorar o que sobra. As Kuznetsov eram 3. Agora são uma só. Mas uma é suficiente. Alexei pagou a conta com notas amassadas e saiu cambaleando para a noite. Vento uivava entre os galpões abandonados da fazenda coletiva, carregando o cheiro de terra úmida e algo mais, um traço metálico, como moedas antigas deixadas ao relento. Seu celular vibrou. Uma mensagem anônima com o endereço e 3 palavras. Elas estão esperando. O endereço era do hospital número 5. Aco, 3º andar. O mesmo onde, segundo os arquivos que roubara do hospital, as irmãs Kuznetsov realizavam seus partos especiais nas noites de solstício. Alexei olhou para o céu. A lua estava cheia demais.
demais mesmo para a fase atual. E nas suas bordas, como uma cicatriz, um leve halo esverdeado pulsava a mesma cor das chamas que devoraram a casa em Strelskoye. Ele sabia que deveria ligar para a polícia. Ou para um padre. Ou, no mínimo, para um psiquiatra. Mas em vez disso, apertou o botão de gravar no celular, guardou uma faca de caça no bolso e começou a caminhar em direção ao hospital. Porque algumas verdades não são feitas para serem contadas. São feitas para serem paradas. Surgia algo que não pertencia a este mundo. Não era malícia, não era loucura, era uma profundidade gelada, como se olhássemos para o fundo de um poço sem fundo, onde algo antigo e faminto nos observava de volta. Anna Vassilievna estremeceu, como se o próprio ato de lembrar trouxesse de volta o peso daqueles olhares. Suas mãos, antes firmes ao segurar a xícara, agora tremiam levemente sobre a mesa de madeira gasta. Elas sabiam coisas que não deveriam saber. Continuou, a voz baixa, quase um sussurro. Pacientes chegavam com complicações que nenhum médico conseguia diagnosticar e elas resolviam. Não com medicina, com algo mais. Uma vez vi Varvara, a mais nova, sussurrar sobre a barriga de uma mulher em trabalho de parto enquanto Marina segurredava suas mãos sobre o ventre da paciente. A criança nasceu saudável, mas a mãe, ela hesitou, os dedos apertando a colher com força. A mãe nunca mais falou. Só fixava o teto, como se visse algo além dele. Morreu. 3 dias depois. Causa oficial? Choque puerperal. Mas eu sei o que vi. Alexei sentia o ar ficar mais denso a cada palavra. A casa pequena antes, aconchegante com seu cheiro de ervas secas e pão caseiro, agora parecia encolher. Ao redor deles, como se as paredes próprias estivessem ouvindo. E ninguém nunca investigou? Perguntou, embora já conhecesse a resposta. Anna Vassilievna soltou uma risada amarga, sem humor. Investigou sim. O partido mandou uma comissão em 68, depois que 3 enfermeiras sumiram em uma semana. Seus olhos se fixaram nos de Alexei, escuros e intensos. Elas voltaram. Todas as 3. Mas não eram elas mais. Falavam. Igual, tinham as mesmas memórias, até as cicatrizes no mesmo lugar. Mas os filhos não as reconheciam. Os maridos dormiam com facas debaixo do travesseiro. Uma delas se enforcou no banheiro do hospital 2 meses depois. As outras 2 desapareceram de novo. Dessa vez para sempre. O silêncio que se seguiu foi cortado apenas pelo tic-tac de um relógio de parede. Seu pêndulo balançando como um metrônomo para uma sinfonia de horrores. Você disse que elas procuravam algo quando voltaram em 72, Alexei quebrou. Silêncio, a garganta seca. O que era? A velha médica baixou os olhos para as mãos, agora entrelaçadas como se em oração. Elas falavam sobre um portão. Não um lugar, não uma metáfora, um rasgo. Algo que sua avó Efrosínia havia selado décadas antes, mas que estava se abrindo de novo. Ela engoliu em seco. Marina certa vez me disse, quando achava que eu dormia no plantão, não somos nós quem escolhe os filhos. São eles quem nos escolhem. E quando os chamados são muitos, a porta não aguenta. No dia seguinte, 5 recém-nascidos morreram na incubadora. Todos com os mesmos sintomas, pele cinzenta, veias pretas como tinta, e um cheiro. Anna Vassilievna fechou os olhos. Com força. Como carne podre misturada com enxofre. Alexei sentiu o celular vibrar no bolso. Uma notificação. Ele o ignorou, mas a tela iluminada revelou a hora, 3h17 da madrugada. O hospital ficava a menos de 15 minutos dali. Por que você nunca contou isso a ninguém? Perguntou, embora soubesse que a resposta ecoaria o que já ouvira antes. Algumas verdades não são para serem ditas. A velha médica sorriu, um gesto triste que não chegava aos olhos. Porque, menino, há coisas que uma vez soltas, não podem ser recolhidas. E há portas que uma vez abertas, ela apontou para a janela, onde a lua cheia lançava uma luz prateada sobre o Vaulu no centro da vila. Aquela pedra não é um memorial, é um aviso. E se você está aqui perguntando sobre as irmãs Kuznetsov, é porque já está tarde demais para avisos. O vento uivou lá fora como um lamento, ou uma chamada. A mão, e foi então que Alexei viu. Não uma mão humana, não exatamente. Os dedos alongavam-se como sombras, distorcidas pela luz de uma vela, a pele adquirindo um tom cinzento azulado, quase translúcido. Nas veias, algo escuro e espesso pulsava em ritmo irregular, como se o sangue tivesse sido substituído por outra coisa que não pertencia a este mundo. Você quer saber o que eles fizeram com as crianças?
A voz de Viktor Pavlovich já não era sua. Agora era um coro de sussurros sobrepostos, como se várias gargantas falassem ao mesmo tempo, algumas humanas, outras, não. Eles não as mudaram, Alexei. Eles as libertaram. Quebraram a casca frágil da humanidade para que o verdadeiro dono pudesse despertar. Alexei recuou até bater nas prateleiras atrás de si. Os livros tremiam, como se o próprio ar vibrasse com a presença daquilo que se revelava diante dele. Você acha que somos monstros? Continuou o editor, agora com um sorriso que esticava demais os lábios, revelando dentes afiados como agulhas. Mas nós somos os herdeiros, os últimos guardiões de um pacto mais antigo que a sua Bíblia, mais profundo que as suas leis. As irmãs Kuznetsov não roubavam almas. Elas as devolviam. Um cheiro de terra úmida e algo podre encheu o gabinete. As sombras nas paredes começavam a se mover por conta própria, desenhando formas que faziam os olhos de Alexei ardarem só de tentar focá-las. Olhe para mim, ordenou Viktor Pavlovich, estendendo a mão deformada. Olhe e veja. Alexei não queria. Cada instinto seu gritava para correr, para fechar os olhos, para negar. Mas algo naquelas pupilas dilatadas, naquele brilho prateado que não refletia a luz, mas emitia, o hipnotizava. E então ele viu. Não o rosto do editor. Não um homem. Não nada que pudesse ser nomeado. Era como olhar através de uma fenda no tecido da realidade, um vórtice de formas geométricas impossíveis, de olhos que se multiplicavam como cristais, de bocas que se abriam em dimensões que não existiam. E no centro daquele pesadelo, uma consciência. Algo que o observava de volta com uma fome antiga, paciente, triunfante. Você entende agora? A voz ecoava dentro do crânio de Alexei, vibrando nos ossos. Eles nunca nos abandonaram. Só estavam esperando. E quando a última pedra do Vaulu cair, quando o sangue das crianças marcadas tingir a terra novamente, eles voltarão. Alexei caiu de joelhos. O chão parecia se dissolver sob ele, como se a própria sala estivesse desmoronando em um abismo sem fundo. Ele tentou gritar, mas sua garganta só produziu um som abafado, como se suas cordas vocais já pertencessem a outra coisa. Viktor Pavlovich, ou o que quer que ele fosse agora, agachou-se diante dele, o rosto tão perto que Alexei sentiu o hálito gelado, cheirando a metal enferrujado e algo vivo que crescia nas trevas. Você tem uma escolha, Alexei Nemol. Pode se juntar a nós, ou se tornar mais uma peça no altar. Um dedo esquelético tocou sua testa, e uma dor aguda explodiu atrás dos seus olhos, como se algo estivesse sendo escrito diretamente em sua mente. Pense bem, porque da próxima vez que a lua estiver cheia sobre o Vaulu, você já será um de nós. Ou pior, as luzes piscaram. Quando Alexei conseguiu focar novamente, estava sozinho no gabinete. A pasta com suas anotações estava aberta sobre a mesa, as páginas rasgadas, cobertas por símbolos que ele jurava não ter escrito. E no centro da última folha, desenhado com algo escuro e úmido, estava o mesmo símbolo que Ana Vasilievna havia descrito na marca de nascença do menino Kovales. Uma runa, um convite, ou uma sentença. Lá fora, o vento uivava mais alto. E desta vez Alexei tinha certeza, não era o vento. Era eles. E estavam chamando. Os dedos de Viktor Pavlovich estalaram no ar como um chicote cortando o silêncio. No mesmo instante, a luz do gabinete começou a piscar em ritmo irregular e o ar espessou-se, carregado de um zumbido surdo que vibrava nos ossos. Eles estão aqui. Alexei sussurrou o editor, e seus olhos, antes cansados e humanos, transformaram-se em poços negros, sem íris, sem brancos, como se algo dentro dele tivesse se desprendido da máscara. Sempre estiveram. Só não os víamos. Nas esquinas da sala, as sombras ganharam vida. Não eram mais manchas inertes, mas silhuetas angulosas, alongadas demais para serem humanas, com membros que se esticavam e se retorciam como fumo vivo. Alexei arremessou-se em direção à porta, mas seu corpo pesava toneladas. Cada músculo respondia com a lentidão do chumbo derretido. Ele viu, horrorizado, como as sombras avançavam, seus contornos tornando-se mais nítidos a cada segundo, dedos esqueléticos roçando o chão, bocas que não deveriam existir se abrindo em sorrisos sem lábios. Quando uma daquelas coisas estava a centímetros de seu rosto, quando ele já sentia o hálito gelado do vazio, a porta do gabinete se abriu com um estrondo. No vão, uma mulher idosa com balde e rodo pisou desajeitada, piscando sob a luz trêmula. Ai, desculpe, murmurou confusa. Pensei que todos já tivessem saído.
O encanto quebrou-se como vidro. As sombras dissiparam-se no ar como tinta na água. Os olhos de Viktor Pavlovich voltaram ao normal, e ele esboçou um sorriso forçado, ajustando a gravata com mãos que não tremiam. Não tem problema, Maria Ivanovna disse com uma naturalidade que gelou a espinha de Alexei. Estávamos justo terminando. Nemol não precisou de segundo aviso. Agarrando a pasta com as anotações, as páginas agora manchadas por algo que não era tinta, ele escapuliu do gabinete, como se o chão queimasse seus pés. Obrigado, balbuciou a mulher da limpeza, sem sequer olhá-la nos olhos. Seu coração batia tão forte que doía. Só quando alcançou a rua, iluminada pelos postes fracos da noite, é que Alexei permitiu-se respirar, mas o ar não enchia seus pulmões. O que foi aquilo? Sussurrou, as palavras saindo entrecortadas. Suas mãos ainda tremiam. Ele olhou para trás, meio esperando ver aquelas silhuetas alongadas rastejando pelas janelas da redação. Nada, só a fachada cinzenta e indiferente. Mas ele sabia. Naquela noite, o sono foi um luxo que não lhe pertenceu. Deitado na cama, Alexei revivia cada detalhe, o riso abafado das mulheres da aldeia, os símbolos nas costas dos meninos Kovales, os olhos de Ana Vasilievna quando ela falou das coisas que andam entre nós. E agora aquelas sombras, aquele zumbido, a voz de Viktor Pavlovich que não era só dele. Tudo se encadeava como os elos de uma corrente enferrujada, e ele, sem querer, havia puxado um deles. Eles estão aqui, entre nós, repetiu para o teto, a voz rouca. E a cada dia eram mais. Pela manhã, a decisão já estava tomada. Se a Kurskaya Pravda não publicaria a verdade, ele encontraria outro jeito. Um livro, panfletos anônimos, contatos em Moscou. Alguém tinha que saber, mas antes precisava fechar o círculo. Havia uma última pista, uma ponta solta que Nina Stepanovna havia mencionado quase de passagem, a jovem parteira do Hospital Materno-Infantil número 5. Se ela de fato estava ligada às irmãs Kuznetsov, talvez fosse a chave para entender o que aquelas mulheres haviam despertado e por quê. O prédio do hospital erguia-se no bairro Novo de Kurs, um bloco de concreto e vidro, dos anos 70, frio e impessoal como um mausoléu. Nada parecido com o velho hospital. Número 3, de tijolos vermelhos e janelas estreitas. Alexei ajustou a gravata, ensaiando no espelho do carro a expressão de um repórter em missão rotineira. Sua história, uma matéria sobre os heróis anônimos da saúde para o Dia do Médico. Mentira. Necessária. Na recepção, a funcionária informou que a diretora clínica estava em conferência, mas a chefe da maternidade, Helena Sergeyevna Orlova, poderia atendê-lo. A mulher que o recebeu era magra, de rosto cansado mas gentil, com aqueles olhos que já viram nascer e morrer demais. Uma reportagem sobre nossos funcionários? Que ótimo! Sorriu, conduzindo-o por corredores esterilizados. Temos profissionais excepcionais. Uma em especial tem chamado a atenção. Alexei não precisou fingir interesse. Ouvi falar de uma parteira nova, uma certa Kira Andreevna Sokolova. Dizem que ela tem um dom. O sorriso de Helena Sergeyevna iluminou-se. Ah, a Kira. Sim, ela é extraordinária. Trabalha conosco há apenas 6 meses, mas já salvou mais bebês do que muitos aqui em anos. Tem um instinto quase sobrenatural para complicações. Às vezes, parece que ela sabe o que vai acontecer antes mesmo dos monitores. Posso conversar com ela? Claro. Ela está terminando o plantão na sala dos médicos. Helena Sergeyevna bateu a porta da saleta e, sem esperar resposta, abriu-a. Kira Andreevna, tem um jornalista aqui da Kurskaya Pravda. Quer fazer uma pequena entrevista com você. A mulher que se levantou da cadeira não era o que Alexei esperava. Era ela. Não pela descrição, embora correspondesse. Jovem, pálida, cabelos negros presos. Encoque severo, traços simétricos demais para serem reais. Não, era pelos olhos. Aqueles mesmos olhos que o haviam perseguido nos depoimentos fundos, escuros, como poços sem fundo onde algo antigo e faminto espreitava. O mesmo olhar de Viktor Pavlovich naquela fração de segundo antes de as sombras se materializarem. Zdravstvuyte, disse Kira Andreevna, e sua voz era um contrassenso, doce, quase musical, com um sotaque que Alexei não conseguiu identificar, algo entre o báltico e o caucasiano, como se várias línguas tivessem se misturado em sua garganta. Hein? Que posso ajudar? Helena Sergeyevna deixou-os a sós. Alexei sentou-se, as mãos suadas apertando o bloco de notas.
Começou com perguntas banais, a rotina no hospital, os desafios da profissão, casos marcantes. Kira respondia com precisão cirúrgica cada palavra, medida, cada pausa calculada. Mas por trás da máscara de profissionalismo, Alexei sentia aquilo, a mesma dissonância que emana de um manequim vestido com pele humana. Você trabalhou em cursantes? Perguntou, guiando a conversa para o abismo. Não, vim de Leningrado. Os dedos dela brincavam com uma caneta sobre a mesa. Mas minhas raízes são daqui. Minha família é desta região. Do distrito de Streles? Um músculo tremeu em seu rosto, quase imperceptível. Sim. Por que pergunta? Alexei forçou um sorriso. Os leitores adoram saber quando um talento local volta para casa. Faz a história mais pessoal. Kira Andreevna inclinou a cabeça, como um pássaro observando um inseto. Não, voltei apenas por isso, disse, e sua voz ganhou uma camada mais profunda, como se outras vozes sussurrassem por baixo. Esta terra me chamou. Ela guarda segredos antigos. Uma força antiga. Seus olhos cravaram-se nos dele. Você também a sente, não é, Alexei Nemol? O sangue de Alexei gelou. Ele não havia se apresentado pelo nome completo. Ninguém naquele hospital sabia quem ele era. Como? Eu sei muitas coisas, interrompeu ela, e agora não havia mais melodia em sua voz. Apenas um eco cavernoso, como se falasse através de um túnel de séculos. Sei que você não veio aqui por uma matéria sobre médicos. Você procura as irmãs Kuznetsov, minhas mentoras. Alexei sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Não havia mais volta. Você é discípula delas? Ou uma daquelas crianças modificadas? Kira Andreevna riu. Um som cristalino, horrível, que pareceu fazer as paredes vibrarem. Nem uma coisa nem outra. E as duas ao mesmo tempo. Ela se levantou, aproximando-se da janela. Olhou para a cidade lá embaixo como se visse algo além dos prédios e ruas. Sou o que elas deixaram para trás. O que elas plantaram. E elas, por sua vez, eram o que veio antes delas. Uma corrente que não se rompe há milênios. Virou-se para ele, e suas pupilas pareciam ter se dilatado, engolindo toda a íris. Você acha que descobriu um culto, não é? Gente má que rouba bebês, que faz rituais nas florestas. Mas é muito mais antigo do que isso, Alexei. Muito mais profundo. Ela apontou para a janela, onde o horizonte de Kur se perdia na névoa do outono. Esta terra era sagrada antes dos eslavos, antes dos cristãos. Aqui havia templos onde coisas que não são deuses e nunca foram eram adoradas. E elas, um sorriso torto, elas esperam. Os citas já se curvavam diante deles, e antes dos citas, outros povos cujos nomes a história engoliu como areia no vento. Eles conheciam a verdade, sabiam que a fronteira entre os mundos aqui é fina como teia de aranha, que por ela podem passar visitantes. Kira Andreevna fez uma pausa, inclinando levemente a cabeça, como se escutasse algo que só ela podia ouvir, um sussurro vindo de além das paredes, de além do tempo. As irmãs Kuznetsov eram guardiãs desse conhecimento ancestral, como sua mãe e sua avó e todas as mulheres de sua linhagem cujas raízes se perdiam em uma antiguidade tão remota que faz os primeiros cronistas parecerem crianças, brincando de contar histórias. Elas serviam de ponte, não entre deuses e homens, mas entre isto e aquilo que esperava do lado de fora. Ajudavam os exilados a encontrar o caminho de volta. Quem são eles? A voz de Alexei tremia, enquanto o coração batia tão forte que ele sentia o sangue latejar nas têmporas. Os verdadeiros donos desta realidade, respondeu Kira, com uma calma que gelou suas veias. Aqueles que aqui estavam primeiro. Que moldaram tudo que você vê, as florestas, os rios, até o ar que você respira. Antes de serem traídos, expulsos, aprisionados no vazio entre os mundos. Mas eles são pacientes. Esperaram milênios. E agora, seus dedos brancos como osso traçaram um círculo no ar, a fronteira se desgasta. Eles voltam. Através das crianças, compreendeu Alexei, com um nó de horror na garganta. Aqueles bebês que as irmãs Kuznetsov marcavam. Kira balançou a cabeça e o gesto foi quase maternal, como se explicasse a um filho teimoso os mistérios do mundo. Não, todos, claro. Apenas os especiais. Aqueles nascidos em datas precisas com marcas na pele, com um algo a mais no sangue, vasos capazes de conter o que não deveria ser contido. Os outros, sua voz tornou-se um murmúrio, apenas alimentavam a conexão. Sua energia vital, tão pura, tão fresca, como fios tecendo uma rede entre os mundos. Alexei sentiu o estômago revirar.
Vocês mataram crianças inocentes. A palavra matar soou grotesca e inadequada. Kira sorriu, e naquele sorriso havia uma piedade infinita, como se ele fosse um cego tentando descrever a luz. Nós abrimos para elas um caminho, corrigiu. Não é morte como você entende. É transfiguração, necessária, para que o grande retorno aconteça. Ela se aproximou, e Alexei recuou até esbarrar na parede, os dedos crispados como garras. Não tenha medo, sua voz era mel e veneno. Eu não vou machucá-lo. Pelo contrário, a mão dela pairou no ar, longa, pálida, com veias azuis pulsando debaixo da pele. Quero oferecer a você uma oportunidade. Que oportunidade? Sua garganta estava seca. Ver a verdade com seus próprios olhos. Encontrar eles. Quem? O ar parecia espesso, difícil de respirar. Aqueles que esperam do outro lado. Aqueles que em breve caminharão entre nós novamente. Seus dedos tocaram sua testa. Um choque elétrico percorreu a espinha de Alexei e, de repente, sua mente ardeu. Imagens. Construções ciclópeas de pedra negra, geometrias impossíveis que doíam. Só de olhar. Criaturas se movendo em ângulos errados, como se a física fosse uma sugestão, não uma lei. Um céu estrelado por constelações que nunca existiram e, no entanto, ele as reconhecia. Veja, sussurrou Kira, e sua voz agora vinha de muito longe, de muito fundo. Este é o mundo deles. O mundo que logo se fundirá ao nosso. Alexei arremessou-se para trás, quebrando o contato. O chão oscilou. Billy queimava sua garganta. Isso é loucura, engasgou. Você está doente. Kira suspirou, como uma professora decepcionada com um aluno promissor. Eu esperava que você compreendesse. Que visse a grandiosidade do que está por vir. Ela recuou, voltando a ser a enfermeira comum, a máscara de normalidade recolocada. Com cuidado. Mas você ainda não está pronto. Sente-se à sua mesa, folheando papéis com uma indiferença calculada. Continue sua investigação, Alexei Nemol. Cave mais fundo. Talvez então você finalmente entenda. Seus olhos, porém, brilhavam com um aviso. Lembre-se, quanto mais perto você chegar da verdade, mais arriscará sua sanidade e sua vida. Alexei tropeçou até a porta, os olhos fixos nela, como se temesse que ao pisar ela se transformasse em algo muito pior. Vou contar a verdade às pessoas, forçou-se a dizer, a voz trêmula mas firme, sobre as irmãs Kuznetsov, sobre você, sobre esse culto. Kira riu. Não era um som alegre. Era o riso de quem já viu o futuro e sabe que ele é inevitável. Quem vai acreditar em você, Alexei? Pense bem. Uma história sobre parteiras maldosas que realizam rituais com recém-nascidos sobre entidades de outra dimensão prestes a invadir nosso mundo. Ela balançou a cabeça, como se lamentasse sua ingenuidade. No melhor dos casos rirão de você. No pior, seus dedos brincaram com uma caneta sobre a mesa, decidirão que você precisa de ajuda profissional. E além disso, seus olhos se estreitaram. Você tem certeza de que quer se opor ao que já está em movimento? O grande despertar começou. Nada o parará. Nem você. Alexei rompeu para a rua como se o próprio ar dentro daquele lugar o sufocasse. Mundo girava. As visões de Kira ainda queimavam atrás de suas pálpebras, aquelas formas, aquelas coisas, aquele céu errado. Ele vagou pelas ruas de Kursk como um sonâmbulo, os punhos cerrados, a mente um turbilhão de dúvidas e um terror que não ousava nomear. Ela tinha razão em uma coisa. Quem iria acreditar nisso? Sem provas, soaria como o delírio de um louco. E ele precisava de provas. Algo irrefutável. Algo que comprovasse a existência daquele culto, daqueles rituais, daqueles seres. Seu primeiro instinto foi voltar a Streleskaya. Se as irmãs Kuznetsov de fato preparavam algo maior antes de desaparecerem, talvez restassem vestígios em sua antiga casa, mas antes precisava de seu equipamento, sua câmera, seu gravador, as cópias dos documentos que havia escondido. Ao entrar em seu apartamento, soube imediatamente que algo estava errado. Um cheiro estranho no ar, colônia barata, suor, algo estranho. Objetos levemente deslocados, como se mãos apressadas os tivessem revirado. Alguém esteve aqui. Seu olhar caiu sobre a mesa de trabalho. A pasta com os materiais da investigação havia desaparecido. Assim como o caderno com suas anotações, os depoimentos de Nina Stepanovna e Ana Vasilievna. Maldição! Ele xingou baixo, sentindo o pânico subir pela garganta. Mas havia algo que eles não haviam encontrado.
Na noite anterior, pressentindo problemas, Alexei fizera cópias dos documentos mais importantes e os escondera atrás de uma rachadura na parede coberta por um pedaço solto de papel de parede. Com mãos trêmulas verificou. Estavam lá. Respirou fundo, como se tivesse escapado de um afogamento. Equipou-se rapidamente, guardando as cópias no forro da jaqueta, próximo ao peito, como se pudesse protegê-las com o próprio corpo. Ao sair, a sensação de estar sendo observado era tão intensa que várias vezes virou-se bruscamente, mas as ruas estavam vazias, ou quase vazias. O último ônibus para Streleskaya já havia partido. Alexei pegou carona com um caminhoneiro de rosto cansado, que mal olhava para ele, absorvido por uma rádio que transmitia notícias sobre o tempo. Quando finalmente chegou à aldeia, a noite já havia caído por completo. As ruínas da casa das irmãs Kuznetsov erguiam-se como uma cicatriz na terra. As paredes carbonizadas devoradas pelo mato pareciam respirar na escuridão. No centro, a pedra gigante, coberta de símbolos desgastados, brilhava fracamente sob a lua, como se absorvesse a luz em vez de refleti-la. Alexei acendeu a lanterna e começou a revirar os escombros, o coração batendo tão forte que temia que o som atraísse algo. Meia hora se passou. Nada. Só cinzas. Pedaços de madeira podre, objetos domésticos retorcidos pelo fogo. Estava prestes a desistir quando o feixe de luz captou um brilho metálico junto à base da pedra. Ajoelhou-se, escavando a terra com as mãos. Era um cilindro de metal pequeno, frio, ao toque coberto por gravuras que pareciam se mover quando ele piscava. Os mesmos símbolos da pedra, mas intactos, precisos, como se tivessem sido talhados ontem. O que é isso? Murmurou, girando o objeto entre os dedos. A tampa cedeu com um estalo. Dentro, um pergaminho amarelecido, enrolado como um segredo. Alexei o desdobrou. E o mundo parou. O pergaminho se desdobrou sob seus dedos trêmulos, revelando um tecido de segredos que o tempo não deveria ter poupado. As letras dançavam em um idioma desconhecido, entremeadas por frases em russo que pareciam sussurrar ameaças. Aqueles que vêm não voltam iguais, o sangue da terceira lua abre o caminho. Mas foram os desenhos que gelaram seu sangue. Criaturas de ângulos impossíveis. Membros em excesso, olhos onde não deveriam estar, como se a natureza, em um acesso de loucura, tivesse esculpido pesadelos em tinta. E no centro de tudo, uma carta. Curz estendia-se diante dele em traços precisos, marcada por pontos vermelhos, como feridas abertas. Alguns na cidade, outros espalhados pelas aldeias vizinhas. Bem no coração do mapa, onde a aldeia de Streleskaya se aninhava entre colinas. Uma estrela de múltiplos raios pulsava em tinta desbotada. Lugar de poder, Alexei. Sussurrou, os dedos tremendo ao roçar o símbolo. Não eram apenas coordenadas. Eram portais. Pontos onde os mundos se tocavam, e algo esperava do outro lado. Seu pulso acelerou ao enrolar o pergaminho com um cuidado quase religioso. Era a prova, não apenas de lenda, não apenas de superstição, mas de algo ancestral, algo que rastejava nas sombras dos hospitais de Kursk, que assombrava os berços vazios, e os sorrisos demasiado largos das parteiras. Ele tinha nas mãos a chave para desvendar o mistério das irmãs Kuznetsov, e talvez a própria razão pela qual sua irmã havia desaparecido naquela noite de inverno, deixando para trás apenas um bilhete com símbolos idênticos aos que agora ardiam em suas retinas. Foi então que ouviu um farfalhar seco, como folhas mortas sendo esmagadas sob uma bota. Alexei girou, a lanterna cortando a escuridão como uma lâmina. A figura erguia-se a 3 metros de distância, imóvel, absorvendo a luz em vez de refleti-la. O rosto de Viktor Pavlovich, editor-chefe do Kurskaya Pravda, emergiu das sombras, mas não era o Viktor que ele conhecia. Os traços, antes amáveis em sua banalidade burocrática, agora pareciam talhados por uma faca, maxilares proeminentes, maçãs do rosto afiadas, como lâminas. E os olhos? Deus, os olhos. 2 poços de tinta preta sem íris, sem vida, apenas um vazio que observava com uma inteligência que não era humana. Você é teimoso, Nemol. A voz saía da garganta do editor, mas não era sua. Era um coro de sussurros sobrepostos, como se dezenas de gargantas falassem ao mesmo tempo, algumas agudas, outras guturais, todas carregadas de uma paciência milenar. Avisamos você. Alexei recuou, as costas pressionadas contra o vaulão. O metal do cilindro queimava em sua palma, como se o próprio artefato o advertisse. O que diabos era aquele homem?
Ou melhor, o que ele havia se tornado. O que vocês querem? Sua voz soou mais firme do que ele esperava, cortando o ar como um desafio. Viktor Pavlovich, ou o que quer que agora habitasse sua pele, inclinou a cabeça. Em um ângulo antinatural, um sorriso se abriu em seu rosto lento, revelando dentes. Demasiado afiados, demasiado brilhantes. O que você encontrou, Nemol? Um passo à frente. O cheiro de mofo e algo metálico como sangue velho invadiu as narinas de Alexei. Isso não é para olhos humanos, não para mentes frágeis. Outro passo. Alexei sentia o valão vibrar contra suas costas, uma energia estranha, pulsando através da pedra como se o próprio granito respirasse. Seus dedos se cravaram nas fendas do símbolo gravado, e uma corrente elétrica percorreu seu braço, queimando-o, acordando algo dentro dele. Não se aproxime, avisou, embora soubesse que palavras eram inúteis. Viktor Pavlovich não era mais um homem. Talvez nunca tivesse sido. Você não faz ideia do que perturbou. Nemol, o coro de vozes ria agora, um som úmido como água escorrendo por paredes podres. Isso é mais antigo do que sua espécie. Mais fome do que você pode imaginar. O ar entre eles pareceu engrossar. Alexei sentiu o suor escorrer pela nuca enquanto a figura do editor começava a mudar. Os ossos estalavam sob a pele, os membros alongavam-se como sombra ao entardecer, e a silhueta ganhava altura, tornava-se angular, como as criaturas do pergaminho. Os olhos, agora não havia mais rosto. Apenas aqueles olhos fixaram-se nele com uma fome que transcendia o físico. Entregue o artefato, Nemol à ordem ecoou distorcida como se viesse do fundo de um poço. Entregue, e nós permitiremos que você vá embora. Esqueça. Viva sua vida pequena e insignificante. Alexei apertou o cilindro contra o peito. Seu coração batia tão forte que ele temia que rachasse as costelas. Não, a palavra saiu como um rosnado. As pessoas precisam saber. Sobre as irmãs Kuznetsov. Sobre vocês. Sobre o que estão fazendo nos hospitais, roubando crianças, substituindo-as por coisas. Algo na menção às irmãs fez a criatura, porque já não era Viktor, já não era nada humano, recuar por um instante. Um silvo escapou de sua garganta deformada, um som entre o riso e o rosnado. Então você escolheu. A voz agora era um raspão de garras em pedra. Não nos deixam alternativa. A coisa que já fora um homem avançou, e o mundo pareceu desmoronar. Mas o valão respondeu. Uma onda de calor irrompeu da pedra, inundando as veias de Alexei com uma força primitiva. Os símbolos gravados brilharam, como brasas sob cinzas, e o ar à sua frente rasgou-se. Um véu de luz irrompeu entre ele e a criatura, não o clarão frio de uma lanterna, mas algo vivo, pulsante, tecido de fios prateados e sombras dançantes. Dentro daquele clarão elas surgiram. Duas figuras femininas, flutuando a centímetros do chão. Vestes brancas, esfarrapadas como névoa, cabelos negros soltos como serpentes. Os rostos. Alexei os reconheceu instantaneamente, apesar de nunca tê-las visto assim. As irmãs Kuznetsov, mas não como nas fotos amareladas dos arquivos, não como as parteiras sorridentes dos registros do hospital. Aquilo era o que elas realmente eram, entes de contornos imprecisos feitos de luz e escuridão entrelaçadas como se existissem em dois mundos ao mesmo tempo. Viktor Pavlovich, ou o que quer que agora gritasse através de sua garganta rasgada, recuou, o corpo contorcendo-se em convulsões. Um som gutural explodiu de sua boca, metade uivo, metade palavra em uma língua que fez os dentes de Alexei doerem só de ouvir. Vocês? A criatura esbracejou, as formas de seus membros distorcendo-se como reflexos em água turva. Vocês foram emboscadas. Foram banidas. As irmãs não responderam. Não precisavam. Seus dedos, demasiado longos, demasiado muitos, estenderam-se em direção à coisa que se debatia, e o ar entre elas queimou. Alexei sentiu o cheiro de carne chamuscada, de algo se desintegrando. A criatura gritou um som que não era deste mundo, e então, luz, uma explosão cegante branca azulada, como o coração de uma estrela moribunda. Alexei fechou os olhos, a pele ardendo, os ossos vibrando. Quando a claridade se dissipou, restava apenas o silêncio. E ele sozinho. O valão atrás de si ainda pulsava, agora com um brilho interno, como se a pedra tivesse acordado. Os símbolos, antes quase apagados, ardiam em relevos nítidos, traçados por uma mão que não era humana. Com mãos trêmulas, Alexei puxou a câmera. Clique, clique, clique. Cada foto era uma prova.
Cada flash, um grito contra a escuridão. Guardou o cilindro no bolso interno da jaqueta, junto ao coração. A metal frio queimava através do tecido como um lembrete. Isto é real. Você viu. Agora faça-os ver também. Ao sair das ruínas, Alexei Nemol não era mais o mesmo homem que havia entrado. Quando seus pés tocaram a estrada de terra que levava de volta à civilização, ele soube de uma coisa: a guerra havia começado.